E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar sobre mais um videogame inovador e muito à frente do seu tempo, o Intellivision. Ele foi lançado pela Mattel nos anos 70. A Mattel ela foi fundada em 45 e a princípio ela fazia casinha para boneca e molduras, né? E em 59 ela teve a ideia de lançar a boneca Barbie, nem preciso falar o sucesso que fez, né? E a partir daí ela se consolidou no ramo de brinquedos. Não bastasse a Barbie, em 68 a Mattel lançou o Hot Wheels. Todo mundo aí conhece, né, e gosta de Hot Wheels, tenho certeza. Aí a Mattel, já consolidada nos brinquedos, em 76 ela fundou uma divisão de eletrônicos, a Mattel Electronics, e lançou o Auto Race, que seria o primeiro jogo portátil do mundo. A gente falou sobre ele no nosso vídeo sobre portáteis. Ele era um joguinho portátil, joguinho de mão, né, o primeiro do mundo aí a ser um jogo eletrônico portátil, em 76. E já com essa divisão, em 77, ela começou a desenvolver o seu primeiro videogame, que seria o Intellivision, e vai ser o nosso assunto de hoje. Fabião, solta a vinheta aí. Então é isso, pessoal. O Intellivision, como eu citei, né, a Mattel Electronics começou a desenvolver o aparelho em 77. Em 79, eles fizeram um evento teste, lançaram na Califórnia uma certa quantia de videogames, né, com 4 jogos, para ver qual ia ser a resposta do público, e foi um sucesso. Devido ao sucesso, então, em 1980, ele foi lançado no mercado nacional, né. Ele vinha junto com esse jogo aqui, né, com o Las Vegas Poker e Blackjack. Então, em 80, ele chegou ao mercado custando $299, quase o dobro do preço dos concorrentes, que era o Atari na época, né, e o Odyssey. Só que ele tinha um processador de 16 bits. 16 bits. Nós estamos falando da época da segunda geração, da época de Atari, Odyssey, né? Esses processadores, eles eram todos 8 bits. O 16 bits começou a ser usado no mundo todo só na geração do Mega Drive e Super NES, que eram 2 gerações depois dele. Só para vocês verem como ele estava muito à frente do seu tempo. E a Mattel não economizou, né, no equipamento nem no processador. Então ele tinha esse processador 16 bits, né, da Texas Instruments, se eu não me engano. Ele tinha 3 canais de som independente, que era muito acima do Atari e do Odyssey, que eram os concorrentes. 16 cores, e ele podia movimentar 8 objetos na tela ao mesmo tempo, enquanto os outros movimentavam só metade disso. Tá? Ele foi lançado, ele chegou no Brasil em 83, foi trazido pela Sharp, né? A Sharp, na verdade, quem fez foi para a subsidiária dela, né, que foi chamada Digiplay depois de um tempo. E no Brasil, ele chegou em dezembro de 83, ele custava 250 mil cruzeiros, o equivalente hoje a R$4.500. E os seus jogos, eles custavam 18 mil cruzeiros, o equivalente no dinheiro de hoje a R$330. Aí eles lançaram, ele foi lançado no Brasil só com 11 jogos. Eles estavam com um pouco de medo, como é que ia ser a aceitação no mercado e tal, mas foi um sucesso. Ele vendeu 15 mil unidades logo em dezembro. 15 mil foi tudo o que eles conseguiram fabricar, eles venderam tudo. Soon, the John Geyer family will be using their TV to help compute their federal income tax, learn French, improve math skills, and quarterback an NFL team. Here they come the line of scrimmage. Introducing Intellivision, the new home video system from Mattel Electronics. 2 components, each sold separately. Start with the master component, available now for super games like NFL football. To pass. Go for it, Dad. Caught it. And for learning fun from the electric company. Now this one's a little tougher. I got it. And when you add the keyboard component, available this summer, Intellivision can change your family's life. It simplifies financial planning, even custom designs a Jack LaLanne exercise program for you. 1, 2, Play dryer. 1. There is an entire library of Intellivision programs designed to grow right along with your family's interests. Discover Intellivision. It can change your family's life. Eu acabei de citar, né, que no Brasil quem trouxe foi a Sharp. A subsidiária da Sharp chamava Digimed. Quando ele foi distribuído, o primeiro lote, né, o primeiro modelo, era pela Digimed. Quando ele começou a ser produzido no Brasil, eles colocaram o nome da fábrica Digiplay.
Então, aqui no Brasil, quem fazia era a Digiplay, que era uma divisão da Sharp, né, no Brasil. E dentro das vantagens que eles mostravam, né, para começar, o nome dele, o Intellivision, o nome americano, o nome original, quer dizer uma visão inteligente, né, Intelligent Vision, por aí que vem o nome, né, Intellivision. E no Brasil, na caixa do videogame vinha escrito, não sei se dá para ver aí, a inteligência na televisão. Até os slogans dele de propaganda, todos os comerciais da época citavam isso. A inteligência da sua televisão, né, um videogame para adulto, um videogame mais completo que os concorrentes. Queriam mostrar essa ideia. Eles diziam que eles não queriam concorrer com o Atari, que era o grande sucesso do mercado. Eles diziam que eles queriam chegar no mercado com um console melhor, trazendo um produto melhor que realmente ele era. Uma das grandes vantagens do console, fora que eu falei do processador aí 16 bits, né, e o 3 canais de som, era o controle, né. Ele foi inovador nesse quesito de ter o teclado aqui, né, o controle com essa membrana alfanumérica, né, com 12 funções, né, e ele tinha os botõezinhos aqui do lado, se dá para ver, 2 botões de ação, né, são 4, né, 2 cada lado que tem a mesma função. E o grande diferencial, que ao mesmo tempo foi um ponto forte e um ponto fraco desse console, foi o controle. O direcional dele foi o único da história que ele tinha 16 lados, em vez de ter lá só os 4 lados que tinha o Atari, né, Odyssey, 4 não, 8, né, quando você coloca diagonal, ele faz 8 funções, né. O do Intellivision tinha 16 funções, então esse disquinho aqui tem 16 posições, que dá uma precisão bem legal nos jogos, só que ele é um pouquinho difícil de se acostumar a usar ele. Depois que você acostuma, você percebe que ele tem realmente uma precisão bem legal, mas o começo é meio complicado de se acostumar com ele. A Mattel, desde o lançamento do Intellivision, pessoal, eles exploraram esse lado de ser mais poderoso, e pela primeira vez na história, vários games exploraram isso mais tarde, como a gente citou nas matérias nosso 3DO, CDI, que ele seria uma central de entretenimento para a família. Eles exploraram isso no lançamento, que eles mostraram, quando anunciaram o Intellivision, que ele podia se ligar ao computador, a um teclado e tal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eles começaram a anunciar, mostrando que ele teria mais que um videogame, tá? Que seria uma central de diversão para a família. E, mais um detalhe interessante, eles fizeram o design do videogame, esse desenho dele aqui meio comprido, ele imita, né, um acabamento em madeira com ouro. Isso eles fizeram para associar aos equipamentos de som, né, sofisticados da época. Então o designer que fez isso era um engenheiro da Mattel, o David Chandler. Ele é chamado de Papa Intellivision. Então ele é engenheiro e ele é responsável por esse design do videogame. Muito bonito. Por sinal, eu acho esse modelo aqui muito bonito, muito mais bonito que os outros modelos que saíram no mercado depois. Então, pessoal, eu citei que ele foi lançado no Brasil, né? Quando ele veio para o Brasil, ele veio a princípio com apenas 11 jogos. Depois foram lançados mais títulos no Brasil, né? Ao todo, ele teve 125 títulos. E tem uma curiosidade, quando ele foi lançado, a Mattel não queria ter um custo com programadores e com uma equipe própria, né? Então quem fazia os jogos era uma terceira, que é APH Technology Consulting. Então, se eu não me engano, eles fizeram 35 jogos dos 125, foi essa empresa que fez. Mas aí o videogame começou a fazer sucesso, começou a ser bem aceito no mercado, e a Mattel contratou uma equipe de engenheiros, e para os concorrentes não assediarem, não querer contratar os engenheiros, ela blindava os caras, ninguém sabia quem eram os engenheiros, e a equipe tinha um nome. A equipe chamava-se Blue Sky Rangers, parece o nome de Power Ranger, super-herói aí, né? Mas era uma equipe de programadores, começou com 5 programadores, no final teve mais de 100, mas o nome dessa equipe era Blue Sky Rangers, para ninguém saber quem fazia parte da equipe. Television. The Intelligent Home Video System. Intellivision turns your TV set into a family entertainment center. Television. Intellivision. It's a lot more fun. A Mattel, assim como a Atari já tinha feito isso no mercado, assim como o próprio Channel F também fez, a gente citou, né, que ela licenciou o console para outras empresas, né? Empresas que lançaram o console da Mattel foi a Sears, chamava Sears Telegame Super Video Arcade. Ele tinha os controles destacáveis. Essa ideia foi usada inclusive depois no Intellivision 2. Lançou também um outro com o nome de Radio Shack Tendivision One, que tinha o mesmo formato quase que um pouquinho mais escuro. E um terceiro que é o Sylvania GTE Intellivision, que tinha praticamente o mesmo visual, só que com um nome diferente, né? Então tinha apenas essas diferenças pequenas aí. E a Sears, a Sears teve uma série de jogos que ela colocou a marca dela, em vez de vir com a marca da Mattel, né, da Intellivision, a Sears tinha a sua própria marca nos jogos que ela distribuía. E agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades do Intellivision.
Então, e uma das curiosidades que eu acho interessante, como jogador de RPG, que eu jogo RPG desde a infância, passando pela adolescência e até hoje, é que no Intellivision saiu o primeiro jogo para console em cartucho do Advanced Dungeons & Dragons. Esse é o RPG, o livro, da segunda edição. E o jogo, o Intellivision, que saiu em 82, o Advanced Dungeons & Dragons. O primeiro jogo da história do Advanced Dungeons & Dragons para console. E o jogo, ele não é um jogo de RPG, na verdade. Ele é baseado no Dungeons & Dragons, mas ele é um jogo de aventura. Você vai andando com o carinha, com o arqueiro e tal. Ele lembra um pouquinho assim, um estilão meio de Zelda, desse jeitão assim. Só que daquela época e daquele jeito, né? E o importante é que é o primeiro AD&D, né? O primeiro Dungeons & Dragons sair para um console, para videogame. Depois, lógico, saiu trocentos jogos e sai até hoje. Né? What do I do? Okay, this is Advanced Dungeons & Dragons video game cartridge. You have to buy it separately to play on the Intellivision video game system. Mom and Dad have to hook it up to the TV. What next? We're trying to find the crown, but it's real easy to get lost. So don't be surprised if the dragon finds you first. Holy cats, you just killed the dragon. I'm sorry, I didn't mean it. Advanced Dungeons & Dragons video game cartridge and Intellivision master component from Mattel Electronics, each sold separately. Outra curiosidade é que o Intellivision, pela primeira vez na história, ele ia ter jogos licenciados, né? Por exemplo, o jogo de golfe, ele não é só o golfe, ele é PGA, né? Tá aqui marcado, né? O PGA Golf. O meu basquete, ele não tá porque ele é nacional, mas o americano vem lá marcado NBA. Então, ele pela primeira vez teria os jogos, né, licenciado aí pelas próprias associações profissionais, né, de cada esporte. Outra curiosidade interessante, ele tinha jogos em download. Isso, a gente falou na chamada sobre isso. Nem existia internet. Você baixava os jogos via cabo, né? Tinha lá TV a cabo nos Estados Unidos, então durou pouco esse serviço. Mas durante os 2 anos tinha um sistema que você baixava jogos para ele via cabo. Isso, né, gente? Em 80, 82, se eu não me engano. Também ele foi o primeiro videogame da história a ter um sistema operacional já dentro do videogame, o Executive Run. Foi o primeiro da história também a ter aí o sistema operacional. Outra coisa também bem interessante é que a gente citou no nosso vídeo do Odyssey, que o Odyssey não teve, né, clones no Brasil. A Atari teve um monte de clone e tal. O Intellivision, ele não teve videogame copiado no Brasil, mas jogos piratas ele teve. Teve 2 empresas, né, que copiaram jogos aqui no Brasil. Uma do Rio de Janeiro, né, que é a VLS, e a Shock Vision de São Paulo. Essas 2 empresas aí fizeram jogos piratas para o Intellivision. E uma curiosidade muito legal que eu descobri pesquisando que eu não sabia é que a princípio, né, quando chegou a segunda geração para o Brasil, quando veio o Atari e tal, a Gradiente foi lá e lançou o Atari. Mas antes disso, a Sharp, ela entrou em contato com a Warner era responsável pela Atari na época, né? E a Sharp tentou trazer o Atari para o Brasil. Aí não conseguiram fechar acordo lá, a Gradiente trouxe, né? E a Sharp acabou fechando com a Mattel. Mas a primeira ideia da Sharp era trazer o Atari para o Brasil. E mais uma curiosidade, está no acabamento das caixinhas, né, dos jogos nacionais e americanos. Todos os jogos, eles vinham com esse overlay aqui, né? Esse acabamentinho bem legal aqui. Teve um canal que os caras falaram que você tem que colar o adesivo, mas o pessoal fala muita besteira. Você encaixa aqui em cima, né? E isso aqui é o Kool-Aid Man, o Homem que Suco, né?
não sei se tem tradução para isso, mas para mim isso aqui é um kisuko. Então as caixinhas, as nacionais, todas elas, vai mostrar em zoom aí, elas têm um acabamento igual a um livro, você abre a frente dela e o jogo está dentro. E os manuais são todos coloridos inteiros, tanto a capa quanto o interior. As americanas, algumas são assim, mas uma boa parte delas, ela não tem essa abertura frontal. Você tem que abrir por cima, né, e tirar o jogo igual os outros cartuchos aí. Em compensação, o americano, quando ele tem esse acabamento igual ao livro, né, por dentro ele tem tipo uma cestinha aqui que protege o cartucho. Então não são todas que tem, mas as que tem esse cestinho aqui que não tem na nacional, né? E as americanas, os manuais nem todos são totalmente coloridos. As nacionais todos são coloridos, da capa até o seu interior. When it comes to space games, nobody compares to Atari. Excuse me, have you compared them to Intellivision? Intellivision? Sure, they've got great space games, like Intellivision Space Battle. I didn't know. And now there's Space Armada and the incredible Astro Smash. I didn't know. Here, compare for yourself. Intellivision Space Games from Mattel Electronics. Once you compare, you'll know. Agora, pessoal, vamos falar sobre os acessórios do Intellivision. A gente falou no começo do vídeo que ele foi anunciado como uma central de entretenimento para a família, né? E essa parte dos acessórios vai explicar muito porque ele tinha a intenção de ser essa central aí avançada de entretenimento para a família. Vamos lá? O principal item que anunciaram logo no começo era um teclado que você faria o seu Intellivision virar um computador, tá? Esse teclado ele chama Keyboard Component, ia chamar, né? Keyboard Component é um teclado que você ia acoplar ao Intellivision, ele tinha um processador à parte e mais memória. Com ele o seu videogame ia virar praticamente um computador. E tinha também um gravador cassete lá para você salvar e puxar de volta os seus programas. Mas a Mattel teve problema, né, para lançar isso, começou a ficar muito cara a produção, começou a atrasar. Só que lá nos Estados Unidos não é igual no Brasil, né? Lá eles prometeram que ia lançar e não lançaram. Aí tinha a empresa, o órgão que fiscaliza nos Estados Unidos, né? Estipulou uma multa, deram um prazo para lançar e por cada dia de atraso eles teriam que pagar $10 mil de multa. Isso deu muito prejuízo para a Mattel na época. O segundo item, que legal, já baseado nesse, como ela não conseguiu lançar esse Keyboard Component, ela tinha um plano B, que era para fazer um tipo de computador para crianças, um negócio mais simples. Isso chamava módulo, né? Entertainment Computer System, o ECS. Isso era um módulo também quase computador, só que sem o processador à parte e com menos memória. Um computador mais simples e mais básico. Um outro acessório bem interessante é um teclado sintetizador, synthesizer, né? Um teclado que foi lançado, esse teclado musical de 49 teclas, você encaixava ele nesse módulo ECS, ele dependia desse módulo. E também esse teclado, se eu não me engano, foi o único teclado, o primeiro pelo menos, né? Teclado lançado que você ligava ele num videogame. Só um jogo foi lançado para ele, o Melody Blaster. Também foi lançado para Intellivision, como todos os videogames da época, né? Um adaptador para jogar jogos de Atari, System Changer. Como eu falei, né, os jogos de Atari, apesar dele ser muito melhor que o Atari era muito popular na época, e o Odyssey tem adaptador para ele, o próprio ColecoVision, nós mostramos nos nossos vídeos. E assim como os outros, o Intellivision também teve que lançar um adaptador para rodar jogos de Atari. Outro acessório muito legal é o IntelliVoice. O IntelliVoice é um módulo de voz para o Intellivision, muito parecido com o do Odyssey, que a gente mostrou nos nossos vídeos. Dá uma olhadinha aqui, embaixo vai ter o link do nosso vídeo do Odyssey, tem lá o módulo de voz. Esse do Intellivision chama IntelliVoice, faz a mesma função daquele, também com a intenção de fazer aquela voz sintetizada. Quando ele foi lançado, saiu com 4 jogos. Depois, se eu não me engano, tem 13 jogos que são compatíveis com ele. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, pessoal. Que eu vi só que ele foi lançado com 4 jogos. E foi lançado em 82, e não fez muito sucesso, mas também tinha um efeito bem legal. Vamos tentar colocar um vídeo dele para vocês verem como é que funcionava. Mattel Electronics presents B-17 Bomber. Fighters 6 o'clock. Fighters 6 o'clock. Already inside. On the way. Checkpoint close. Bandit 3 o'clock.
Em 83, a Mattel já não estava muito bem, porque ela teve aquele processo por causa do computador que anunciaram lá e demorou para sair, né? Tava já tendo um certo prejuízo e estava chegando perto dos crash dos videogames, né? Essa história do crash aí é famosa. E aí, com a queda das vendas e os prejuízos, a Mattel lançou o Intellivision 2, com a intenção de fazer um game mais barato, né? Ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais enxuto, e dessa vez o controle era encaixado, não era fixo, né? Como no primeiro modelo. Ele foi lançado em 83, dessa vez custava metade do preço. Ele foi lançado por $150, mas o mercado estava tão ruim que no final do ano, em dezembro, ele já passou a custar $69. Um fato bem curioso, né, pessoal? A gente citou que saiu o Intellivision 2. Ele chegou no Brasil em 83, e essa época ele estava já acabando lá fora, estava falindo pelo menos, né? Então ele chegou aqui no Brasil, como a gente citou, ele chegou aqui em dezembro de 83. E curiosamente, em janeiro de 84, a Mattel, né, essa divisão, a Mattel Electronics, ela quebrou, mandou todo mundo embora e fechou. E essa divisão ela foi comprada por algumas pessoas que trabalhavam na Mattel. E um cara, se não me engano, era gerente de marketing, era um cara bem importante, que era o Terence Valesky. Ele juntou uma equipe e comprou os direitos, né, da Mattel, do Intellivision, né, e fundou a InTV Corporation em 84. Então ele pegou essa equipe que estava dentro da própria Mattel, mandou todo mundo embora, para dizer, a Mattel desistiu disso, né, do Intellivision. Eles foram lá, compraram, mudaram o nome para InTV e em 85 pegaram lá o que tinha de material ainda e lançaram o InTV 3 System. Seria o mesmo formato do primeiro Intellivision, né? Só que um console com outro número lá para colocar no mercado, e pegaram os jogos que estavam inacabados e tal, colocaram mais jogos no mercado e deram uma sobrevida aí para o Intellivision, dessa vez com o nome de InTV 3 System. Então essa InTV Corp, né, assumiu toda a produção, o resto da produção do Intellivision, né, e ficou no mercado. Já tinha passado pelo crash, a Nintendo estava no mercado, inclusive a InTV Corp chegou até a lançar jogo, fazer jogo para Nintendo também, fazer jogo para outras plataformas, né? E foram se mantendo, eles até apelaram muito para a parte patriótica do negócio, que o videogame era americano e tal. E, enfim, eles foram levando e durou até 90 a produção do Intellivision. Estava chegando já Mega Drive, Super NES, então eles estavam para trás fazia tempo, mas insistiram muito no mercado, e em 90 pararam de vez com a fabricação do Intellivision. Então ele durou de 80 até 90 devido à insistência dessa InTV Corp. E em 91 a empresa fechou de vez. Hoje em dia ainda existem, né, esses flashback da AT Games da vida aí. Tem o Intellivision Flashback, com aquela coletânea de jogos, né, assim como tem o Atari, o ColecoVision. E também foi lançada uma coletânea, que eu lembro, para Play 2, GameCube e Xbox, que é o Intellivision Lives, que é uma coletânea dos jogos do Intellivision, né, para Play 2, Xbox e GameCube. Então, o Intellivision, ele foi um videogame muito à frente do seu tempo, 16 bits, ele queria ser um computador e tal. O controle dele era ao mesmo tempo inovador, e foi uma das falhas dele que era difícil se acostumar, né, com o controle, com esse tipo de controle. Mas seus jogos eram muito bons, ele não teve tantas conversões de arcade. O que fez o Atari fazer sucesso, todo mundo conhece, são os jogos de arcade, né? O Space Invaders, enfim, puta monte de jogo, Asteroids e mais um monte, River Raid, enfim. Que o Intellivision não teve tantos jogos assim, arcade, teve bem poucos. Mas seus jogos são muito bons, os gráficos dele são bons e o som dele é fora de série, como vocês puderam conferir aí nos vídeos, e até na diferença dos jogos do Atari para os jogos dele. Ele é bem melhor, mas como a gente está cansado de ver na história dos videogames, o que importa não é o gráfico, né, tal, é os jogos, né, e a diversão. Então, com isso, o Intellivision acabou não fazendo tanto sucesso assim. Ele vendeu um pouco mais de 3 milhões de unidades, e como eu citei, em 90 ele deixou de ser fabricado. Você meio que vira o disco, né? Então, é muito estranho, né? Mas é acostumar, cara. Mas é costume, porque não é ruim. Não. É horrível. Não é ruim, não. Com os outros, ele o direcional é bom, mas tem que acostumar. Esse jogo é legal. Vai montando o lanche, né? Vai. A minha experiência com o Intellivision, pessoal, quando eu era moleque, como eu falei, na minha infância, né, todo mundo tinha videogame. Na rua de cima de casa tinha um cara que tinha Atari, e meu vizinho tinha um Atari. Vamos supor que em 3 quarteirões ali tinham 5 ou 6 Ataris. E só um cara no bairro tinha o Intellivision. E eu joguei na casa dele pela primeira vez, joguei esse joguinho, se eu não me engano foi o Auto Racing. E quando o controle era novo, eu lembro que o carrinho na curva ele dava uma derrapadinha, tá? Uma coisa bem legal pra época, que não tem nada parecido, né? Eu gostei muito quando eu vi e fui ter só depois que eu comecei a colecionar.
É um videogame que eu acho muito legal, eu acho muito legal o som dele, como citamos agora há pouco. Enfim, é mais uma história interessante, um videogame muito à frente do seu tempo, 16 bits mesmo na segunda geração, e tantas coisas interessantes que vocês viram aí no vídeo, né? Quem gosta dessa geração, né, pessoal, dessa segunda geração, da história do Crash Videogames, vale a pena conferir o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil. Inclusive, eu apoiei o documentário pela Mr. Games, né? Quem gosta da história dos games, acompanhe lá, tem história sobre Odyssey, Atari, Intellivision, vale muito a pena. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo Games que Pariu.